A paz de Deus a todos, irmãos. Bendito seja Deus. Santo é o Senhor. Estava aqui meditando na palavra de Deus. É bom servir a Deus. É bom você andar nos caminhos do Senhor. Porque aqueles que andam no caminho do Senhor, ele jamais tropeça. Ele jamais erra. Ele jamais se engana. Bendito seja Deus. E não se deixa se levar por falsas profecias, falsas pregação. Porque Deus é justiça. Deus é verdade. Deus é puro. E em Deus não há variações de espírito. Em Deus não há confusão. Bendito seja Deus. Em Deus não há malícia e nem maldade. Porque Deus é verdadeiro. Santo é o Senhor. E o próprio apóstolo Paulo, ele deixou bem claro em algumas cartas, onde ele fala da sua fidelidade e da sua diligência no seu ministério, cujo Deus entregou por confiança em suas mãos. Bendito seja Deus. E aqui deixou escrito nessa palavra, onde diz aqui: propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e as velhas, exercita-se a ti mesmo em piedade, bendito seja Deus. Portanto, o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e do que há de vir. Esta é a palavra fiel, digna para toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. E manda essas coisas e ensina a ninguém que despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra e no trato da caridade e no espírito da fé e da pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá, e não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia e com exposição de mão do presbitérios. Medita essas coisas, ocupa nelas todo o seu aproveitamento e manifesta em todos. Tende cuidado de ti, mesmo da doutrina, preservará nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Bendito seja Deus. Não adianta nada, irmão, eu querer ensinar a você a como seguir o caminho da verdade, a como ensinar você a chegar a Deus, se eu mesmo que ensino, eu não sou praticante da palavra de Deus. Por isso, a fidelidade tem que começar em mim mesmo, primeiramente. A fidelidade tem que começar de dentro de mim, porque se eu quero estar apto para ensinar, eu tenho que ter o bom exemplo e a boa conduta cristã em mim também. Porque como eu posso ensinar alguém o caminho certo se eu estou andando no caminho errado? E errado, irmãos, não é só no pecado, no adultério, na trapaça. Errado não é só no matar, no roubar. Errado está nas minhas palavras também. Está naquilo que eu profero, aquilo que eu transmito. Bendito seja Deus. Na minha conduta, no meu dia a dia.
nos meus afazeres, nas minhas obrigações que eu tenho para com os meus senhores, com aqueles que estão acima de mim. Bendito seja Deus. Também com os meus irmãos, os meus conservos, eu tenho que dar uma demonstração sincera dentro de mim. Se Deus me colocou eu no ministério, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que tratar do ministério que o Senhor confiou em mim. Não é só querer pregar, ensinar a igreja, admoestar as ovelhas. Eu tenho que transmitir de dentro de mim uma confiança. Porque é fácil você abrir a Bíblia em cima de um púlpito e pregar. Mas se você não tem a boa prática dentro da sua própria casa, que você não obtém o respeito dos seus próprios filhos e da sua própria família, ou mesmo nos teus negócios não sejando ilícito e na sua conduta não seja com malícia e com maldade, bendito seja Deus. Porque às vezes, irmão, nós se enganando a nós mesmos, achando que nós somos alguma coisa, achando que nós temos merecimento de algo, porque com Deus, irmão, não tem brincadeira. O Senhor é justiça, Ele é verdade. Por isso a palavra de Deus fala no livro de Malaquias, que aquele dia vem ardendo como forno, e todos que cometem impiedade serão queimados como palha, mas para o justo nascerá o sol da justiça, bendito seja Deus. Mas para o ímpio serão queimados, virarão cinzas, bendito seja Deus. Então, irmãos, que nós tenhamos dentro de nós, que possamos transmitir, e em nós possamos, aqueles que chegam a nós, possam ver em nós uma santidade, bendito seja Deus. Que as nossas palavras, irmãos, sejam curtas, que sejamos sábios no abrir da nossa boca, e que não venhamos ao mesmo tempo que nós estamos falando da palavra de Deus, não venhamos se envolver em assuntos que não é proveniente aquele que se diz cristão, aquele que se diz crente. Bendito seja Deus. Porque aqui a palavra fala, irmão, que nosso bom exemplo vem desde a nossa mocidade, desde o tempo de criança. Bendito seja Deus. Porque não vivemos mais nas fábulas profanas, não sejamos nós profanos dando um mau exemplo na obra de Deus. Temos que dar um bom exemplo da fé, irmão, uma boa fé, porque somos chamados ministros de Jesus Cristo na terra, seja cooperadores, seja presbíteros, pastores, evangelistas e missionários. Bendito seja Deus. Seja qual for o cargo, o ministério a qual o Senhor te escolheu, qual for o teu chamado na obra de Deus, como o Senhor te enviou. Então nós temos que pregar pelo Espírito. Temos que anunciar, bendito seja Deus, o que está escrito. Não podemos se desviar de nada. Porque não adianta nada eu pregar algo e ao mesmo tempo eu não ser praticante daquilo que eu estou pregando. Bendito seja Deus. Porque toda palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque na política mesmo, um homem, para conquistar os seus votos, ele tem que ser bom de lábia, ele tem que ser bom de conversa. Mas um homem, para ganhar uma alma para Jesus Cristo, não necessita só ele ser bom de conversa, não necessita só ele ser bom de lábia. Ele tem que transmitir confiança em seus olhos, confiança nas suas palavras, e as suas obras têm que ser verdadeiras, têm que ser puras. Não pode ter variações, não pode ter desvios, porque com Deus não se brinca, porque Deus é verdadeiro, Deus é justo, bendito seja Deus. Santo é o Senhor, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Porque aquele que é fiel a Deus, aquele que anda na justiça, aquele que anda na verdade, irmão, ele tem o seu passaporte garantido no céu com Cristo. Ele tem o seu passaporte junto a Deus.
então com ele não há variações. Porque na verdade a palavra de Deus fala que com bom e com suave que todos os irmãos vivam em união, para que haja um amor fraternal verdadeiro dentro do teu coração. Porque não adianta nada eu dizer que eu amo meu irmão da esquerda se eu não consigo amar meu irmão da direita. Nós temos que amar mesmo aquele que nos persegue, aqueles que nos afrontam, aqueles que tentam nos apunhalar. Nós temos que carregar dentro de nós um amor verdadeiro. Bendito seja Deus. E manda essas coisas que ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra e no trato da caridade, do espírito, da fé e da pureza. Porque nós temos, irmão, que tratar as coisas de Deus com amor, tratar as coisas de Deus, irmão, com pureza, tratar as coisas de Deus, irmão, sem ganho próprio, sem mentira e sem engano dentro de nós. Possamos, irmão, dizer que nós somos uma coisa que nós não somos. Não possamos dizer, irmão, que nós somos cristãos e as nossas obras não falam por aquilo que nós falamos, irmão. Temos que transmitir uma firmeza dentro de nós e ser puro, porque o próprio Senhor falou: sede santo porque fui santo, sede puro porque fui puro. E Ele é puro, Ele habita, Ele é o Pai da luz, Ele está no céu, irmão, sentado do lado de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Por isso que diz a palavra de Deus que tudo que pedir em nome de Jesus Cristo será aceito. Mas para que nós possamos ter uma aceitação diante de Deus, nós temos que ser fiéis a Deus também. Temos que ser guardador da palavra de Deus. Não pode em nós a variação e nem dúvida daquilo que nós pregamos e daquilo que nós esperamos. Porque aqui está a palavra não deixa desviar para outro caminho, a não ser para o caminho da justiça. Bendito seja Deus. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Pois que isso, irmão, poucos fazem isso. Nós temos que ler as Escrituras e temos que exortá-las. Só ler não é suficiente. Nós temos que exortar, às vezes até para nós mesmos. Para nós mesmos nós temos que exortar o que nós lemos. Bendito seja Deus. E ensinar, irmão, ensinar. Bendito seja Deus. E começando dentro da nossa própria casa, irmão. Nós temos que ensinar, mesmo que os nossos filhos, nossa família não aceitem. Mas nós temos a obrigação de ensinar. É ensinar, porque se um dia, irmão, eles tropeçarem e vierem a cair, eles não vão dizer: meu pai, a minha mãe não me ensinou, o meu irmão não me ensinou, o meu ancião não me ensinou, o meu pastor não me ensinou, o meu presbítero não me ensinou, o meu cooperador não me ensinou, o evangelista não me ensinou. Então por isso nós temos que ensinar, irmão. Temos que ter a prática de ensinar o caminho certo, irmão. Conduz o homem e a mulher ao caminho certo, ao caminho reto diante de Deus. Bendito seja Deus. E não desprezeis os dons que há em ti, o quais foi dado por profecia e com exposição de mão no presbitério. Não desprezai o dom da profecia. Muitos hoje estão desprezando o dom da profecia, o dom da cura, o dom de falar em língua. Muitos, irmão, estão querendo até tirar o glória de dentro da igreja, querendo acabar com glória. Bendito seja Deus, calar a igreja. E ai daquele que faz essas coisas, irmão, ele está se enganando a si próprio. Porque a palavra de Deus fala que nós somos um povo zeloso, especial de boas obras, chamado, conhecido como povo do glória. E se somos conhecidos como povo do glória, por quê? Querem cessar o glória dentro da igreja, a manifestação de Deus, as visões, as revelações. Hoje a proibição, às vezes até de passar uma revelação, de passar uma visão. Disse que nós temos que tomar cuidado porque tem muito incrédulo de dentro da igreja. Então imagine quando Jesus não na terra, irmão. O Senhor vivia no meio dos incrédulos, fariseus, saduceus. Ninguém acreditava em Jesus Cristo. Mas mesmo assim o Senhor curava os enfermos, o Senhor profetizava, o Senhor anunciava o Evangelho, o Senhor falava do seu amor e falou ainda para nós. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura que crê. Aquele que crê for batizado será salvo, aquele que não crê já é condenado. Bendito seja Deus. E farão sinais maiores do que eu fiz. Bendito seja Deus. Serão revestidos de poder, expulsarão demônio, orarão pelos enfermos, serão curados. Bendito seja Deus. E se alguma coisa mortífera tu tocar, e se tu estiver debaixo do sangue do concerto eterno, dano nenhum lhe fará a ti, porque o Senhor está contigo.
você tem a unção, você tem o dom de Deus. E se você tem o dom de Deus, você está protegido pela palavra e pelo Espírito Santo. Mas cuidado com as tuas obras, porque elas podem te levar à condenação. Porque os dons de Deus o Senhor dá, mas o que vai levar nós ao céu é a fidelidade com Deus e a caridade e a perfeição. Por isso temos que buscar o dom da caridade, temos que buscar o dom da pureza e da santidade. Bendito seja Deus. Medita essas coisas, ocupa nelas para que seja proveitosa, seja manifesta a todo. Tendo cuidado de ti mesmo, da doutrina, preservará nessas coisas, e fazendo isso te salvará tanto a ti e a tanto aqueles que te ouvem. Bendito seja Deus. Se você praticar a verdade, se você andar na justiça, você estará salvando a você e todos aqueles que te ouvem. Porque muitos já se desviaram do caminho, muitas das vezes por se achar que são bons pregadores, evangelistas, que são profetas, que são homens de Deus. Bendito seja Deus, ganha uma alma, a alma obedece, de repente a alma não consegue se estruturar, porque se estruturou num homem vão, um homem sem estrutura, um homem que não tem verdade, porque no homem não pode haver variações de espírito e não pode haver engano, bendito seja Deus. E se você almeja o dom de Deus, seja sábio, seja entendido da palavra de Deus. Aprenda com aquele que te ensinou, aprenda com Jesus Cristo. Porque o próprio apóstolo Paulo disse, sede imitador de Cristo como sou. Porque Paulo imitou Cristo nas obras, no sofrimento, na luta, na guerra, na perseguição e na fome. Bendito seja Deus. Paulo imitou Jesus Cristo dessa maneira. Você quer imitar Jesus Cristo dentro de um carro zero, dentro de uma casa afortunada, uma geladeira, um armário cheio, um bom emprego, uma boa fortuna, um bom salário? É assim que você quer imitar Cristo? Você está enganando a si próprio. Você tem que imitar Cristo praticando a boa obra da caridade e da piedade, ajudando aquele que precisa. Claro, trabalhando, vivendo o seu suor, mas repartindo com aquele que não tem. Praticando o amor, bendito seja Deus, praticando a humildade. Seja humilde, mesmo que hoje você está num status mais alto que o teu irmão, mas desça do seu status e vai lá dar um abraço nele e diga para ele que Deus ama ele e que Jesus te ama também. A paz de Deus a todos, Deus que abençoe. Aqui é o irmão Cristiano de Sorocaba, a todos os irmãos, não em divinações de praca, mas a todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Seja qual a fé que você serve, seja qual a igreja. O importante é você crer na palavra e o Senhor vai te levar a você à justiça e à verdade. Essa é a doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua alma e todo o teu entendimento, e o teu próximo a ti mesmo. Aqui não prego praca da igreja, eu prego Jesus Cristo, o que veio para salvar e resgatar a alma do pecado e salvar o pecador. A paz de Deus e Deus que abençoe.